A Fernanda é uma convidada toda querida e especial nossa, que já está na história do Brasil, já há muito tempo, e é novinha ainda, já está na história, participou da criação e coordenação dos FISLs já há algum tempo, e tem uma trajetória profissional também, que já passou pelo Google e pela IBM, e hoje ela está alojada, emprestada, emprestada, porque uma hora a gente tira você de lá, manda você para outra missão, emprestada para o Facebook, e vem trabalhando com o time da engenharia de produção lá no Facebook e também trabalhando com infraestrutura em larga escala. A gente nem sabe se essa tradução é a melhor que tem, para dar para aquilo que ela faz, mas ela estando aqui, ela pode explicar melhor o que ela vem fazendo. E o que eu acho importante assim, é o fato dela estar no olho do furacão, vendo o que está acontecendo, sabendo o que vem pela frente e conhecendo também a nossa história. E por isso que ela é uma nossa convidada, toda especial, toda querida. A Fernanda vem aqui conversar com a gente. Obrigada. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Nossa, que grande isso. Para começar, eu gostaria de me apresentar, porque eu vi bastante caras novas, algumas caras queridas e conhecidas, que sempre é bom reencontrar, mas muitas caras novas. Meu nome é Fernanda, eu trabalho há 13 anos com infraestrutura de redes e internet. Eu atualmente trabalho no Facebook, o departamento se chama Production Engineering, e o meu time é responsável pela parte de caching do Facebook. Então, quando tu tenta abrir o teu profile e as informações, ou a tua feed de notícias, e as informações demoram, todos aqueles objetos começam a demorar para serem carregados, pode lembrar de mim quando for xingar alguém. E a intenção dessa palestra é falar a respeito, talvez metade do caminho vocês vão achar assim, Fernanda, muita informação, a gente não queria saber tanto da tua vida, mas eu achei que seria interessante contar um pouco da história, de como a internet chegou onde está, e dar algumas dicas, porque eu trabalho com isso há tanto tempo, de quais são as coisas que estão se modificando, que para mim são bem óbvias, porque eu trabalho com isso há muito tempo, mas que talvez para outras pessoas não sejam, e apontar algumas oportunidades e alguns desafios que vêm com essa evolução da internet. Agora, só se funcionar isso aqui. Não está funcionando. Então, vamos começar. Eu comecei com 1986, porque foi quando o primeiro domínio.com foi registrado. E o motivo pelo qual eu tenho essa foto dessa boneca, que chama Lala Lulu, que talvez vocês nem saibam que exista, é que essa boneca foi uma das minhas primeiras interações com eletrônicos. Essa boneca não me pertencia, era da minha irmã, e ela tinha um cachorrinho, e ela caminhava com o tal do cachorrinho, e eu achava muito interessante que uma boneca conseguia caminhar. E isso me motivou a pegar emprestado um jogo de ferramentas do meu pai, e destruí a boneca da minha irmã para saber como é que aquela boneca funcionava. Eu queria saber o que era. Nunca consegui remontar a boneca, obviamente. Em 86, eu vou dizer minha idade, não tem problema nenhum. Eu tinha 4 anos de idade, então a minha capacidade de, talvez, botar as coisas, desmontar é muito mais fácil do que montar. Mas a curiosidade de saber como as coisas funcionam. E, naquela época, domínios.com começando. Onde é que, mais ou menos, eu aponto isso para saber se vai funcionar ou não? É porque... Ok. Em 87, um ano depois disso, dessa minha descoberta tecnológica, quando eu me vi nerd pela primeira vez, foi quando existiu uma reunião na USP que diversos pesquisadores, governo e Embratel, resolveram que eles iam se juntar para criar uma rede que interligasse a comunidade acadêmica no Brasil. E nessa época, foi a mesma época que eu ganhei o meu primeiro videogame.
que era um Atari, uma implementação da CCE naquela época, né, mercado fechado e tal, tinha que tudo passar por alguma indústria de alguma forma brasileira, e eu passava horas e horas do meu dia e da noite jogando videogame. E eu fiz isso por muitos e muitos anos depois que eu acabei ganhando videogame. E uma das coisas interessantes que aquela mesma curiosidade de querer saber como as coisas funcionam e querer interagir um pouco com o que estava do outro lado da tecnologia, é que eu comecei, o controle remoto falhava, quem aqui não abriu um controle remoto de videogame para tentar arrumar aquela coisa toda? E eu também fazia isso, eu achava que aquela parte também era importante, assim, de saber como é que, não é só um botão que faz mágica, como é que isso funciona. Em 89 foi quando o Brasil ganhou o .br, né? E no Brasil uma outra coisa, a Mandic, a BBS, foi criada, e a Mandic é um clássico da internet brasileira, depois se tornou um grande provedor de internet e tal. E também, para dar um pouquinho de contexto, o que acontecia do lado de fora, a GNU GPL ganhou a sua primeira versão em 1989. A GNU GPL, para quem não conhece, é um instrumento, uma licença que é utilizada, é a licença mais utilizada de software livre no mundo, que possibilita que as pessoas não desenvolvam, mas compartilhem software, tendo a certeza de que todos os usuários vão ter acesso a 4 liberdades fundamentais. Alguém sabe listar quais são dizer uma das liberdades do software livre? A liberdade número 1, o número 0, na realidade, é utilizar para qualquer finalidade. A liberdade número 2 é a liberdade de estudar o código-fonte. A liberdade número 3 é de modificar esse código-fonte, e a número 4 é de compartilhar o software, seja ele modificado ou não. E isso, enfim, em 89, eu nem sabia que computadores existiam ainda, e já existiam pessoas pensando nessa questão que o Wagner mencionou antes, de manter não só a web, mas a computação aberta, conhecimento compartilhado, e acesso ao conhecimento a todas as pessoas. Essa licença GNU GPL foi criada, na realidade, como um instrumento para facilitar a distribuição do sistema operacional GNU, que queria reescrever todas as ferramentas ou todos os componentes de um sistema operacional que seriam necessárias para que as pessoas pudessem utilizar um sistema Unix que fosse completamente livre. Em 92, foi quando o primeiro sistema operacional completo e livre pôde rodar numa máquina, num computador. Era o GNU Linux, com o kernel Linux, que tinha sido lançado um ano antes pelo Linux. Um ano antes ele começou o desenvolvimento, 0.1 foi lançado em 92. E talvez a minha memória esteja um pouquinho blur, assim, com datas, mas enfim, é como eu me lembro. E outra coisa, em 92 também foi quando acabou a reserva de mercado no Brasil, então um monte de coisa começou a ser modificada com relação a isso. Engraçado é que eu não tinha computadores, mas o meu pai trabalhava vendendo computadores antes da abertura de mercado. E foi quando eu conheci, foi quando eu visitei, conheci, me apaixonei pelo Mario e pelo Luigi. Eu ganhei o meu Super Nintendo, que era um videogame muito mais avançado que um Atari. E, de novo, eu passava horas e horas jogando videogame. Outra coisa que é bem interessante lembrar nessa época é que foi a época que em Porto Alegre, gente, eu sou de Porto Alegre, caso vocês não tenham notado meu sotaque, eu sei que é difícil de reconhecer, mas em Porto Alegre foi quando a gente começou a ter acesso à MTV também. Eu podia ver vídeos de músicas na TV, que não é muito relacionado à web, mas outra coisa que foi muito importante na época nessa época do Super NES e tudo, como
o acesso a muitos jogos era muito caro, então existia uma proliferação de locadoras de videogame. E essas locadoras de videogame era muito interessante porque tu ia lá, era a mesma coisa que as locadoras de vídeo, de fitas, de filmes, né? Tu ia lá, escolhia o que tu queria. Se não tivesse o jogo que tu queria ou o filme que tu queria disponível, tu ia para casa, tipo, vou ter que fazer alguma outra coisa que não seja jogar aquele jogo ou não seja ver aquele filme, mas tu ainda tinha o rádio, tu tinha a televisão, tu tinha os teus amigos, pessoas, e o Mario e o Luigi, porque o Mario e o Luigi, como eu gostava deles muito, eu tinha o tal do jogo, né? Mas era aquela coisa da disponibilidade que se não existe uma cópia física, tu não tem acesso a ou aquele jogo. O jogo, para mim, eu sempre penso já é software, então é aquela tecnologia ou aquele acesso à cultura que seria o filme, né? Em 93, o projeto Debian, e isso aqui, na realidade, esse slide, talvez muitas pessoas não peguem, mas é uma piadinha, porque o Debian e o Slackware nasceram nesse ano, e o Debian nasceu com aquela missão de criar o sistema operacional universal, e o Slackware nasceu com a missão de ser o sistema operacional do Patrick, que é o cara que criou ele. Ele não tinha nenhuma missão de libertar o mundo, nem nada, mas ele criou um sistema operacional que ele gostasse de usar, que mais tarde foi o primeiro sistema operacional GNU Linux que eu entrei em contato com ele. Em 94, o portal de buscas do Yahoo foi criado, e também o Netscape 1.0. Quem se lembra desse browser? Alguém aqui usou isso? Olha só, mais do que eu imaginava. Enfim, demorou um tempo para eles se ligarem que um fundo branco era uma boa ideia, né? Mas depois que pegou, foi. 95 foi o ano que mudou muita coisa, muito mais coisas na minha vida. Que foi o ano que, na internet, o Comitê Gestor da Internet do Brasil estava nascendo. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso, não vou fazer de conta agora que eu sei. A internet comercial no Brasil, porque a Embratel começou a dar a possibilidade de empresas licenciarem, vender conexão para as pessoas. E o portal de buscas KD. Quem aqui usou KD? Olha, muito mais gente. Está ficando bom. E o KD era muito interessante, porque quando eles começaram, eles tinham um botãozinho, vamos ver se funciona aqui, que é que vocês não conseguem ler, talvez. Eu não consigo ler daqui nessa tela. Mas era um botãozinho para te submeter um resultado, e às vezes demorava 3 semanas. Tu mandava o teu site, 3 semanas depois aparecia na busca. Então, se tu imaginar uma ferramenta de indexing, de criação de índice manual, essa era o KD. Eu acho que tinha uma pessoa lá digitando mesmo. Quase que eu esqueci da parte importante que mudou a minha vida. Seguindo na TMI, aqui, Too Much Information, em 95 foi o ano que eu fiz uma proposta indecente para os meus pais. Eu estudava numa escola privada, cara, que a minha família não tinha muita grana para pagar, mas, enfim, pagava. E eu sugeri para minha mãe, eu estava no primeiro ano do 2º grau, ou do colegial, como vocês chamam aqui. Agora, eu nem sei se já mudou a escola, eu estou chegando naquela fase que o currículo escolar já mudou e tudo que eu estou falando aqui não é muito mais relevante. Mas, enfim, eu propus para eles que, então, ao invés deles me pagarem aquela escola privada, que eu odiava, aquele uniforme azul marinho, e todas as missas que eles me obrigavam a ir, nada contra nenhuma religião, mas era forçado, eu ganhei o meu primeiro computador, e essa imagem que está ali é de um processador Pentium Intel 120 MHz. Naquela época, uma coisa que a gente não faz hoje, se contava a velocidade do CD-ROM em vezes. Quantas vezes esse CD-ROM, né? E o meu tinha 8, chique. O meu modem de 28 kbps.
E 16 megas de memória. O meu HD era de 1.2 gigas, então eu sou da era dos gigas. Para mim, não aconteceu, assim, das pessoas da minha geração que acabaram trabalhando com informática, eu sou até não sou early bird, né? Eu acabei entrando para esse negócio um pouquinho mais tarde. E o meu computador... isso foi bem no finalzinho, então eu fui para o colégio público. Nossa, metade da família achou que eu ia me perder para sempre. Imagina, né, entrar em contato com todas aquelas pessoas que estudam em escola pública. Enfim, eu adorei a minha escola pública porque me pareceu muito mais democrática. Eu odiava aquele negócio de tudo era imposto e tal. Eu tive uma experiência ótima. O computador aconteceu no finalzinho de 95. Em 96 foi criada a primeira rede de IRC no Brasil, que foi a Brasirc. O BOL, que mais tarde foi vendido pelo UOL, começou a vender acesso à internet na FenaSoft daquele ano. E o Brasil atingiu 100 mil usuários de internet. O ICQ foi lançado. Nossa, eu tinha um número tão pequenininho quando eu estava preparando essa palestra. Aliás, parênteses aqui, eu tenho não de verdade, mas eu me auto-intitulo assim, com um pequeno transtorno obsessivo-compulsivo. E ontem à noite eu decidi que a minha palestra estava horrorosa e eu refiz ela toda entre a meia-noite e as 5 horas da manhã. Então, e eu fui procurar em todos os meus arquivos... eu pedi ajuda para o design. Porque eu pensei assim, para mim, a apresentação seria perfeita se eu pudesse fazer com Vim, mas como não dava, eu coloquei no que deu. Que eu sou administradora de sistemas, o meu computador serve para abrir um browser, porque hoje em dia, né, tu tem muita ferramenta web que tu utiliza, e um terminal, e o resto é só para encher o saco, né? Isso. E o ICQ foi lançado. Eu queria, enfim, por que eu mencionei essa coisa toda da palestra? Porque eu estava procurando na minha caixa de entrada qual era o meu número de ICQ, porque ele era tão pequenininho, mas eu não consegui recuperar. Faz bastante tempo que eu não uso isso. E eu comecei a acessar a internet diariamente para descontentamento do meu pai, que pagava a conta de telefone naquela época. Conheci um monte de gente, muita gente que naquela época já estava trabalhando como administrador de sistemas em provedores de internet, ou estavam estudando ciência da computação, sabe? Enfim, era uma beleza. Depois das 10 horas de graça que eu ganhei de internet no meu computador, nunca mais paguei provedor de acesso, porque era uma coisa assim, os provedores de acesso se preocupavam em manter o serviço disponível. Segurança naquela época não era um concern, uma preocupação. Eles queriam que o serviço estivesse disponível. Então, segurança era aquela coisa... Os que sabiam começar a aprender um pouquinho mais, não demorou muito tempo para aprender como é que pegava todos aqueles arquivos de senha de TACACS dos servidores e distribuía para a galera toda, né? Enfim, democratização do acesso, porque naquela época era tão caro... Era caro mesmo. Até o telefone. E eu tinha uma vizinha que ela saía para a praia sexta à noite e voltava segunda de manhã. Olha, não faça isso em casa. E em Porto Alegre, não sei se São Paulo era a mesma coisa, mas tu pagava telefone por pulso, não era por minuto. Era assim aqui também? E sexta-feira, depois da meia-noite até segunda-feira, às 6 da manhã, era um pulso, não importa quanto tempo. Então, eu não estava gerando prejuízo financeiro para minha vizinha, mas eu eu pegava emprestada, eu tinha esse cabo enorme que eu botava em cima do poste, entrava na janela do meu quarto, e aí o meu pai não me incomodava que eu estava usando o telefone de casa, que eu estava usando o telefone da outra casa. Do vizinho. Ele nunca soube disso, quer dizer que ele também nunca, né, achou que era ruim e não vinha discriminação na conta, imagina, né, essa coisa de transparência de dados e tal, ninguém se importava com esse tipo de coisa. Para minha felicidade. Ai, vai dar um lag, vai passar 5 slides agora.
Ok. Em 97, na realidade, quando eu estava fazendo essa palestra, eu me impressionei quando eu vi esse dado, porque em 97 foi a primeira vez que foi possível entregar imposto de renda no Brasil pela internet. Porque, enfim, né, pagar imposto todo, tem que criar todas as facilidades do mundo possíveis para fazer a arrecadação de imposto. E, enfim, eu morei em alguns países diferentes, eu morei na Suíça, eu morei na Irlanda, agora eu morei nos Estados Unidos. O sistema de declaração de imposto de renda no Brasil, aquela coisa toda eletrônica, que eu discordo com um monte de coisa, mas, enfim, é uma coisa super avançada, assim, em comparação. Porque o que eles têm lá é tipo um software que é quase um formulário encapsulado num software que depois tu imprime um papel e manda o papel para o governo. Aquela coisa de submissão online é coisa de terceiro mundo. Em 98... a internet no Brasil, olha como cresceu, de 96, 100 mil usuários, em 98, 1,8 milhões. E várias coisas interessantes aconteceram naquele ano que também influenciaram a internet no Brasil. Por exemplo, o Napster, que para mim foi uma grande mudança na minha vida. Naquela época, eu esqueci de mencionar que em 97 o modem do meu computador de 28 kbps queimou. E o meu pai falou, não, né, não vou trocar isso para ti, vou comprar coisa para eu mesmo, vou comprar veneno para mim mesmo, não. E aí demorou um tempo para eu conseguir arrumar alguém que me desse um Zoltrix de 14 kbps, que foi o meu segundo modem. E eu usava Napster, mas... Quanto tempo demorava para fazer download de uma música usando o Napster? Com 56 kbps demorava 30 minutos. Imagina a vida da Fernanda. E naquela época, assim, né? Todo mundo fazia. Naquela época, hoje não, né? Mas naquela época todo mundo fazia download de tudo. Imagina, tinha aquela coisa. A galera ainda estava acostumada com a fita, que tu grava no rádio, grava a fita, dá a fita para o outro. E até aconteceu uma coisa engraçada no ano seguinte, engraçada, não, triste, que foi o Napster acabou sofrendo um grande problema na justiça por causa de uma causa aberta por uma banda, que foi o Metallica, que processou os donos do Napster e que acabou fechando o serviço por causa disso. E em 98 também, o portal de buscas do Google foi lançado, que mudou bastante a forma com que as pessoas procuravam e encontravam informações na internet. Eu não tinha mais que anotar aquelas URLs gigantes, né? Na minha vida, o que estava acontecendo? O Napster e Slackware. Eu fui numa... Essa galera do IRC, a gente se encontrava toda semana para fazer alguma coisa. E eu fui num churrasco e eles estavam conectados no IRC e cada vez que eles minimizavam... Olha, isso foi como eu me despertei o meu interesse pelo Unix. Toda vez que eles minimizavam aquele cliente de IRC, tinha um monte de baratas que corriam pela tela, e eu achava as baratas o máximo. Eu disse, como é que eu posso ter as baratas no meu computador? Slackware com Enlightenment, essa era a solução do meu problema. Então eu falei, então eu quero instalar aquilo, e foi assim que eu acabei instalando o Slackware no meu computador. E aquele instinto que hoje eu identifico como nerd, mas naquela época eu não tinha nem... não tinha muita noção do que estava acontecendo, que o estrago já estava feito. Para mim, a coisa que foi mais mágica quando eu instalei Slackware no meu computador e comecei a usar Unix, não era... As baratinhas foi a coisa que me levou lá, mas depois disso, eu adorava... A coisa que me entreteu por um mês foi fazer customização do meu... PS1, do que era mostrado no meu terminal ali. Eu achava aquilo o máximo. E dali em diante, a mágica da computação, para mim, acabou... foi, tipo, diminuindo de uma forma, mas aumentando muito de outra forma, porque eu estava entendendo que, quando eu apertava um botão num software, não era uma mágica que acontecia, eu estava começando a entender como é que as coisas funcionavam por trás das cenas. E uma coisa também interessante que aconteceu nesse ano foi, por causa do meu interesse por começar a utilizar Slackware, dois amigos meus que me incentivaram mais, mas eles me ensinaram alguns comandos. Eles me ensinaram ls, cd e man.
porque eu podia ler todas as coisas. E me explicaram assim, que se eu fosse lá nos diretórios BIM, eu ia ver um monte de coisa, e sempre quando eu quisesse de manual, né, e o nome do comando, eu ia ter uma explicação do que aquilo fazia, em inglês, e eu não falava inglês. No ano seguinte, o Brasil atingiu 2,5 milhões de internautas. O Zipmail atingiu 2 milhões de usuários cadastrados. Quem se lembra? E eu fui estudar para virar professora de matemática. Por isso que eu botei o quadro. Todas as fotinhos, elas são tipo as minhas dicas para eu me lembrar do que estava acontecendo comigo nessa época. Mas em 99 foi quando eu fui estudar para ser professora de matemática. E o que me deixou muito curiosa, que foi a coisa que me levou de volta para os computadores, foi quando eu comecei a aprender lógica matemática na faculdade de matemática para virar professora. Internet já super popular, né? E eu não sabia que ali, no ano seguinte, a minha vida ia mudar para sempre. Bom, começaram a se falar em Internet 2, em desenvolvimento, que era para a gente parar de falar em internet em kilobytes por segundo e começar a falar em megabytes por segundo, ou megabits por segundo. Eu sempre me confundo nessas coisas falando em português. Olha, o corretor ortográfico que não compareceu. O IG também foi lançado naquele ano como um provedor de internet grátis, maravilhoso, não precisava mais ficar... tinha o pai de um amigo meu, que era um desses que utilizava Unix, que me disse que todas as coisas que a gente tinha aprendido com computadores, a gente tinha meio que aprendido na subversão, porque era... roubando senha de provedor de internet, baixando um joguinho aqui, faz aquela coisa, né? A Globo.com também foi para o ar aquele ano, e aconteceu a grande bolha da internet, e nesse ano eu fui convidada para vir trabalhar em São Paulo, aí me mudei, saí de Porto Alegre, fazendo suporte técnico em algumas empresas. Assim, eu fazia literalmente suporte técnico de Windows. Essa era o meu trabalho. Eu tinha diversos clientes, empresas que a gente falava naquela época. Era engraçado que eles utilizavam redes locais para compartilhar arquivo. Tinha um diretório na rede, todo mundo botava coisa lá, ninguém se preocupava com acesso e tal. E o pessoal que trabalhava como tipo secretária, administrativo, começou o fax virou e-mail. Essa era a mudança que a internet tinha trazido para a vida profissional das pessoas até aquele momento. O fax virou e-mail. Tinha um cliente que tinha uma rede coaxial. Alguém quem nunca? 3 mãozinhas, será? 4, 5, ok. Rede coaxial, e aquilo era um inferno, porque aqueles conectores de metal, se tu espirrasse perto daqueles negócios, o treco parava, dava corrupção de banco de dados, era uma coisa incrível. A gente não sabe como nós somos felizes hoje, não sabemos. Por isso que eu resolvi que eu ia falar desde o começo, para assim, compartilhar o sofrimento também. E em São Paulo, a coisa da bolha, um monte de empresa, coitada das empresas, investindo em WAP. Vocês lembram de telefone celular em 2000? Gente, era horrível. Era tudo texto, e os caras tinham ganhado muita grana com a história de conseguir fazer virar para 2000 naqueles sistemas velhões. E, não, o WAP é a próxima coisa, e começaram a investir dinheiro como loucos naquilo, e não foi muito adiante, obviamente, porque demorou mais uns... Internet, celular, tipo 2, mas para popularizar, 7 anos a partir daí de 2000, né? Em 2002 foi quando eu botei entre aspas os smartphones, porque eles não eram muito smarts, né? Mas quem pegou na mão o Trell da Palm? Algo consideravelmente, ou um Pocket PC que rodava Windows, Windows CE, eu acho que era naquela época, alguma coisa desse tipo, ou um BlackBerry, que era uma versão bem basicona, assim, se o BlackBerry, a interface deles já é meio desafiadora assim, para usuários hoje, imagina em 2002. E aqui no Brasil, o governo brasileiro disse, oba, software livre, vamos começar a apoiar isso, porque a gente consegue alavancar
a inclusão digital. E uma coisa interessante, não relacionada, mas que também se tornou importante para todo mundo, em 2002 foi quando o autor do BitTorrent, ele tinha começado a desenvolver o BitTorrent em 2001, e em 2002 foi quando ele foi para uma conferência hacker e falou que, a respeito daquilo, que mudou a história do Napster, que tinha servidores centrais, então o Metallica conseguiu chegar nos caras, e o BitTorrent não, né, porque todos são iguais, com exceção de um tracker que mantém a lista das coisas, das coisas que existem lá, né. Em 2004, a internet atingiu 30 milhões de usuários no Brasil. Foi o ano também que eu comecei a trabalhar na IBM, aqui em São Paulo, de novo. Entre 2000 e 2004, eu passei um tempo em Porto Alegre, só trabalhando como voluntária para a organização do Fórum Internacional de Software Livre. E, enfim, o Mark Zuckerberg criou o Facebook, naquela época só aberto para universidades ainda. E o Flickr, que foi o primeiro serviço que usou o que a gente chama de tag clouds, que é usar muita tag para fazer categorização de conteúdo. Assim, pelo menos de que eu tenho conhecimento, acho que o Flickr foi o primeiro, que é aquele o site de fotos que mais tarde foi comprado pelo Yahoo, né, que comprou o Flickr. Em 2005, o governo brasileiro resolveu que tinha que disseminar acesso à computação, então computador para todos. O YouTube foi criado e mais tarde foi adquirido pelo Google. E em 2006 foi quando a gente atingiu 8,3 milhões de computadores e quase 14 milhões e meio de pessoas conseguindo acessar a internet a partir das suas casas. E 2005 também foi quando eu mudei até os meus primeiros trabalhos, eu trabalhei para uma empresa que fazia automação de sistemas para Varig Log na época, que eles estavam tentando se relançar para, olha isso, direto do fundo do túnel. Eles estavam tentando lançar um produto para competir com o Vaspex, que também não existe mais. E eles contrataram essa empresa que eu trabalhava para fazer toda a parte de sistemas. Eles tinham um sistema de replicação de dados, porque precisava de tracking. Em 2000, não existia replicação de banco de dados e nenhum sistema de gerenciamento de banco de dados tinha suporte nativo àquilo. E a gente teve que criar um jeito de fazer aquilo funcionar. Nós tínhamos um backbone com mais de 150 lojas, e algumas se conectavam via internet de escada, outras se conectavam com tipo uma DSL no nosso backbone. E ali a gente fazia... momento vergonha alheia, mas vou compartilhar, já que eu estou falando tanto de mim mesmo. O jeito que a gente resolveu a questão da replicação de banco de dados, a gente fez um sistema que fazia distribuição... tinha triggers e stored procedures no banco de dados, que gerava uns dados numa tabela específica, que era lida por um software que gerava XML, e a gente mandava e-mail attachment. Porque e-mail é um protocolo mágico, primeiro que é assíncrono. Então, tu manda lá e toda a implementação do SendMail e esses outros softwares já fazem toda a parte de queuing e tudo isso. E outra e-mail também, na especificação do protocolo, tem recibo de entrega. Então, tu tem como controlar que os teus bancos de dados estão, na realidade, tipo, keeping up com a coisa toda. E... nesse momento foi o momento que eu comecei a me distanciar um pouco da coisa da educação formal. Eu estudava numa universidade, e a minha Universidade de Ciência da Computação, eu estava estudando aqui em São Paulo, em paralelo com o meu trabalho, cada vez mais distante do que eu fazia, porque eles eram super tradicionais, vamos aprender C, e computação e sociedade, que eu achava um saco naquela época. Depois não, talvez isso seja importante. E eu comecei a procurar gente na internet que estivesse fazendo as mesmas coisas que eu e que estivessem trabalhando nas mesmas coisas que eu. Eu estou dentro de uma universidade, de novo, dando mais uma palestra e dizendo, não repitam isso em casa. Eu nunca terminei o meu bacharelado, porque eu acabei indo para tão longe do que as universidades estavam ensinando para estudantes de computação, que aquilo tudo virou, para mim, um saco. Mas eu acho super importante. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu não teria escapado da universidade. E
E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Em 2007 o iPhone foi criado, em 2008 o Android foi lançado, mudou todo o conceito da internet, né? A internet no telefone começou a ficar super importante. E as pessoas começaram... Depois veio o tablet e tudo, mas eu acho que o lançamento do iPhone, o lançamento do Android, foi aquela coisa, oh meu Deus, o meu telefone não é mais um telefone, o meu telefone agora é um computador. E nessa época eu já estava trabalhando para o Google, no departamento de administração de sistemas, Site Reliability. Hoje, como é que a gente está em termos de conectividade, né? Eu até eu me impressionei quando eu vi essa imagem pela primeira vez, porque assim, quanto maior o círculo, mais o tamanho da população que não utiliza a internet, e quanto mais verde é a porcentagem de pessoas não conectadas. E o Brasil até que está bem aqui, em comparação com outros países em desenvolvimento. E no Brasil, no primeiro trimestre desse ano, nós atingimos 100 milhões de usuários. E uma coisa impressionante a respeito desse dado é que no último trimestre do ano passado, nós teve um crescimento de quase 10% na quantidade de usuários, novos usuários de internet. E que quer dizer, para mim, quer dizer que as coisas aqui estão andando muito rápido. O desenvolvimento, a quantidade de pessoas conectadas, o acesso à informação e todas essas coisas. E eu vou falar um pouquinho a respeito do que são essas oportunidades, né? O Brasil é um país muito rico culturalmente e a internet, até teve um projeto do Ministério da Cultura, dos pontos de cultura e tal. A internet é um lugar maravilhoso, aquela coisa que, voltando para o que o Wagner estava falando, de tirar os intermediários, ele permite que pessoas que morem onde elas morem, elas fabricam seu próprio conteúdo, colocam na internet disponibilizado para quem se interesse pelo aquele conteúdo. O acesso à informação é importantíssimo, como eu disse, tipo, de novo, quando eu comecei a acessar a internet, existiam 100 mil pessoas acessando a internet no Brasil. E eu acho que, para mim, se tu me pergunta assim, tu não fez universidade, para mim, a minha universidade foi a internet. Porque foi lá que eu aprendi tudo. Eu aprendi a falar inglês para poder ler manual de Unix, eu aprendi Unix interagindo com outras pessoas, e o poder de tu poder buscar informação quando tu quer ela e não quando ela te é oferecida somente, é uma coisa que é muito transformadora e transforma essa informação em conhecimento. E a internet tem esse poder para todas as pessoas. Estando na internet, tu tem acesso a tudo isso. Ela é super democrática nesse sentido. Uma vez que tu está lá, somos todos iguais. E a informação, quando bem utilizada, vira conhecimento, vira alguma coisa, enfim. Tu pode fazer uma carreira, ou tu pode abrir um negócio, pode fazer... Tem diversas coisas que te possibilitam se tu faz bom uso da informação que te é oferecida. Desenvolvimento também, porque... Nossa, tipo, eu tenho uma loja na internet, e eu tenho mesmo, que vende... artesanato do Rio Grande do Sul. Na realidade, porque quando eu tinha saído do Google, eu estava esperando para começar a trabalhar no Face, e eu estava super decepcionada com o fato que eu não conseguia comprar nada pela internet, eu não conseguia comprar uma erva, a minha cuia eu tinha perdido numa viagem, não conseguia comprar outra e tal. Eu disse assim, então eu vou botar um site na internet. Foi isso que eu fiz no meu 1 mês assim, de diferença. Mas existe essa possibilidade, tu tem como fazer esse tipo de coisa, tu tem a informação, tu tem o software livre, tu tem tudo que tu precisa para fazer esse tipo de empreendedorismo, está tudo ali, é só pegar e utilizar. E outra coisa que eu também acho que eu sou uma testemunha bem próxima desse tipo de coisa é como a internet modificou as relações interpessoais. Por exemplo, eu sou de Porto Alegre. Em 2000 eu vim morar em São Paulo. Eu fiquei morando em São Paulo até o fim de 2005, quando eu me mudei para a Europa e fui para Zurique, na Suíça. Em Zurique, na Suíça, eu fiquei 6 anos e meio. Me mudei para Dublin, fiquei lá 4 meses. Agora eu estou nos Estados Unidos fazem 1 ano e meio. Não, faz 1 ano, na realidade, outubro de 2012.
quando, da forma que eu cresci, olhando com os olhos que eu tenho hoje para o que acontecia antes, os meus amigos de infância, os amigos de infância dos meus pais ou da minha mãe, que está sentada aqui, eles não mantêm contato uns com os outros. As pessoas fazem parte da tua vida e as pessoas vão embora e entra uma nova onda de pessoas na tua vida e elas vão embora e assim por diante. E com a possibilidade de interação via internet, tu não perde mais contato com ninguém. Então, o teu passado, o teu presente estão sempre se encontrando. E eu acho isso uma coisa mágica. Eu acho... também por eu ter mudado tanto de um lugar para o outro, eu aprecio muito a possibilidade de continuar sabendo o que se passa na vida do Luciano, sabe? Mesmo que a gente não se veja por anos, porque nós estamos conectados através da web. E morando fora, quantas vezes eu não teria perdido todas as pessoas que eram importantes para mim e faziam parte da minha vida, se eu não tivesse uma ferramenta que me conectasse com as pessoas. E é isso que a internet nos possibilita também. Então, para mim, talvez as minhas decisões e o meu tempo morando fora do Brasil fosse ser muito reduzido se eu não tivesse a possibilidade de continuar tendo contato. Eu acho muito importante, apesar de eu estar trabalhei no Google, agora estou trabalhando no Facebook, uma coisa que eu acho que é importantíssima é, primeiro, devolver alguma coisa para a comunidade que eu fiz parte, porque eu acho que isso é importantíssimo. Tudo que eu sei, eu devo à internet e às pessoas que estavam lá respondendo as minhas dúvidas ou dando uma palestra quando eu estava começando. E eu sinto que eu tenho que dar alguma coisa de volta. E outra é a questão de não me distanciar das minhas raízes, né? E agora os desafios. Desafios tem muitos, e o Wagner tocou em vários pontos. A internet não é só transformadora no trabalho de quem trabalha na internet, por exemplo, de um administrador de sistema, de um desenvolvedor de software. Na realidade, um administrador de sistemas até mudou bastante. De software também muda um pouquinho o escopo, mas o trabalho não é tão assim, não é uma coisa, oh meu Deus, o mundo mudou completamente. As outras profissões se modificaram muito com o advento da internet, né? Porque o que aconteceu? Hoje em dia, ninguém mais, tu não é um advogado que não sabe trabalhar com computação, tu não é um jornalista que não sabe trabalhar com computação, tu não é uma professora que não sabe trabalhar com computação. No fim, quando eu comecei a fazer faculdade, foi quando começou essa história... foi quando começou a história de, tipo, eu não escrevia mais os meus trabalhos na minha faculdade de matemática, eu digitava, né? E também, enfim, né, toda a picaretagem que vem anexada a isso também começa nessa época. Quem nunca copiou um trabalhinho na internet? Mas todas as outras profissões acabaram se transformando por causa da disseminação das tecnologias. Eu comecei a estudar um MBA, Master of Business Administration, numa faculdade em Londres, morando na Suíça. E isso jamais teria sido possível se a web não tivesse tão instrumentada com possibilidade de conectar pessoas tão bem como faz hoje. Outra coisa que é para mim, assim, o desafio aqui com relação às outras profissões é para que os outros profissionais, na realidade, se atualizem e se mantenham Gente, português falhando, desculpa. Mas se mantenham no topo, assim, ou bem próximos das últimas atualizações do que está acontecendo, porque senão, brevemente, tu se torna obsoleto, né? Outra coisa, falando de... eu falei da minha lojinha na internet, né? Antigamente, se tu quisesse abrir uma lojinha, tu ia lá, alugava um lugar, tu sabia que tu ia ter que entrar lá às 9 horas da manhã, abre a loja, vende 5 horas da tarde, vai para casa, acabou. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia, quais são os desafios? Os desafios são que a minha loja tem que estar disponível 24/7, porque sempre tenho, assim como eu estava fazendo a minha palestra ontem até 5 da manhã, eu tenho certeza que alguém estava fazendo compras na internet no Brasil às 5 horas da manhã, e comércio eletrônico no Brasil está bombando muito. A tua loja tem que estar disponível sempre, porque ninguém quer... Imagina, tu entra lá no site da internet, desculpa, não estamos trabalhando, nosso horário de operação é das 9 da manhã às 5 da tarde. Tu vai no outro site, né? Com relação
A acessibilidade, se antes eu abria minha lojinha na minha cidade, eu tinha 100 mil habitantes na cidade, eu sabia que eu nunca ia ter que atender 1 milhão de pessoas naquela loja, porque a minha cidadezinha só tinha 100 mil pessoas. Agora isso não existe mais, tem muitos exemplos de, não lojas somente, mas serviços de internet que num dia tinham 10 usuários, depois virou 100, depois virou 1.000, 100 mil em questão de semanas, a coisa é muito rápida. E os negócios também têm que se adaptar a esse tipo de coisa. Então, isso é um desafio bem grande, porque a gente começa pensando pequeno, vai lá, né? Eu tenho uma palestra que eu dou a respeito de Large Scale Systems, eu não vou traduzir, e que eu falo que uma das maiores erros que bastante desenvolvedores fazem quando eles estão desenvolvendo sistemas em larga escala, é tentar resolver todo o problema de escalabilidade antes, no começo, na hora que está fazendo o design. Só que a coisa muda tão rápido que, às vezes, tu vai acabar ficando preso num design que não era aquilo. Então, ter essa adaptabilidade, não só em termos de design de sistemas, mas também no teu modelo de negócios e tudo isso para se adaptar a essas coisas. Sem falar a questão de linguagem, tu pode ter consumidores que não moram no teu país, não falam a tua língua, como é que tu vai lidar com esse tipo de coisa? Então, todos esses tipos de coisas são desafios para setores, não só o setor da tecnologia, mas os outros setores que são influenciados pela tecnologia. Aprendizado sobre privacidade. Todo mundo sabe aqui que eu compro um carro, eu vou fazer seguro e vou ter um alarme. Agora, fala da internet, todo mundo fecha os olhos e diz aceito termos de serviço. As pessoas não se ligaram ainda que se informação é poder na internet, privacidade é um pouco de liberdade também. E entender o que tu está fazendo com a informação que tu coloca lá é extremamente importante. Para estar consciente, não use um serviço, não use outro, mas faça isso com consciência do que está fazendo. Outra coisa que é a questão da infraestrutura. Hoje em dia, 100 milhões de brasileiros com acesso à internet. Que lindo! Isso é metade da nossa população. O que acontece com a outra metade? Eu vou te dar um exemplo bem pessoal de novo. A minha família, meus pais, se mudaram de Porto Alegre para Viamão. Viamão é assim, a próxima cidade, depois de Porto Alegre, indo para as praias no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe aquelas praias, os cartões postais? Não, não é aquilo, é outro tipo. É umas prainhas feias, não tem turista e tal, mas, enfim, lá no caminho dessas praias, tem uma cidadezinha que a gente resolveu comprar um sítio e tal, e estamos lá com o sítio. A mãe e o pai se mudaram para lá, faz 1 ano e a gente não tem internet em casa. 25 quilômetros de Porto Alegre. E para mim é um horror, né? Porque eu vou para lá e eu fico me coçando. O que eu vou fazer aqui? Celular não pega direito, internet, em consequência, tão pouco. As empresas de telefonia tradicional, né, que prestam serviço ADSL e tal, não têm o número de pontos suficientes e incentivo para melhorar a infraestrutura para conseguir fornecer internet para todo mundo. E as pessoas ficam meio à mercê de, tipo, a hora que melhorar, melhora, né? Tipo, algumas opções via rádio, provedores locais, mas a coisa é precária. E eu estou falando 25 quilômetros de Porto Alegre. Imagina se tu for para uma região, sei lá, sertão do Nordeste, que eles têm outros problemas de infraestrutura muito grandes. Se antes tu xingava o teu provedor de internet, ou tu xingava a tua empresa de eletricidade quando a eletricidade faltava, hoje em dia tu xinga o teu provedor de internet. O que eu vou fazer? Eu não tenho televisão em casa, faz muitos anos que eu não tenho televisão em casa, mas eu tenho streaming, que eu assisto numa TV. Mas eu não tenho essa broadcast, aquela coisa que eles falam que eles querem, a hora que eles querem. Eu gosto de escolher o que eu quero ouvir e a hora que eu vou ouvir. Se acaba a internet na minha casa, não tem mais isso. Se acaba a internet na minha casa, talvez eu não consiga acessar os meus livros digitais. Se acaba a internet na minha casa, eu não posso usar a internet, que também, para mim, é o desastre maior. Assim. Então, a infraestrutura e a disponibilidade dessa infraestrutura também são um desafio enorme. E não pense que no Brasil é exclusividade. Eu moro em Palo Alto. Para quem nunca foi nos Estados Unidos, Palo Alto é o centro do Vale do Silício. E todo dia de noite a minha internet cai. Aí o que eu fiz? Como lá tem mais de um provedor, agora eu tenho 2 links. Né? High availability na internet. Porque não dá. Ficar sem internet é horrível.
Outra coisa que no Brasil também, e aqui no Brasil também acontece a mesma coisa, só que aqui um pouco pior é que muitas vezes a gente não tem a opção de contratar o segundo provedor, né? Porque só tem um provedor por região. Outra coisa que muito importante, eu acho que a tendência da web, aquela coisa de levar a web para todos os lugares, o Wagner estava falando mais de todos os lugares dispositivos e tal, mas eu acho que levar a todos os lugares, em grande parte disso, é telefone celular. Telefone celular é o que vai fazer os próximos 50% do Brasil chegarem mais próximos a terem acesso à internet. E para nós aqui no Brasil, uma grande questão é baratear o custo de equipamento, porque eu moro nos Estados Unidos, as pessoas ganham em dólar lá, o preço de eletrônicos aqui é um absurdo. Como é que a gente faz com que as pessoas que não podem pagar R$2.000 num telefone celular, que a gente sabe que o preço de custo dele, quando foi feito lá na China, ou sabe aonde, era $150, como é que a gente faz com que esse custo baixe para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de informação? Actually, olha, eu li que não faz muito tempo, eu acho que faz uns 6 meses, que no Brasil a quantidade de aparelhos de telefone que são vendidos, os smartphones, superaram os aparelhos convencionais. Que, para mim, é ótimas notícias. E, com isso, vem uma outra questão, que é a questão de... Uma das coisas que é ótimo, que é aquela possibilidade de desenvolvimento, empreendedorismo e tal. No Brasil, a gente tem o... como é que chama a coisa dos táxis, que tu mencionou para mim antes? Easy Cab, é isso? O 99 táxi, que são coisas que facilitam a vida e estão nos ajudando aqui. Mas quantas aplicações que são feitas dentro do Brasil tu tens instalado no teu celular? Aplicações para resolver problemas nossos aqui. Esse tipo de empreendedorismo ainda está faltando. Esse tipo de empreendedorismo, para mim, ainda é um desafio para a nossa comunidade tecnológica e para a nossa sociedade. Como é que a gente vai virar esse jogo e começar a ser produtor de tecnologia? Outra coisa é a questão da regulamentação, que vai um pouquinho junto com o entender de privacidade e tal. A discussão do Marco Civil da Internet, super importante, não vou entrar em detalhes porque eu não estou acompanhando. A coisa da inovação local que eu falei, acessibilidade. Gente, uma pessoa que tem problema de visão, eu não sei como está hoje, mas eu dei uma olhada nisso há alguns anos atrás. O maior desastre que poderia acontecer para uma pessoa que tem problema de visão, não enxerga bem, acessar a internet é um site feito em Flash. Porque acabou ali, não tem mais o que fazer. Então, esse tipo de preocupação, como é que a gente vai incluir outras pessoas e fazer com que elas possam... Lembra aquela coisa que eu falei? Uma vez as pessoas estão ali, somos todos iguais. E como é que a gente vai fazer sermos todos iguais se a tecnologia em si não tem a capacidade de incluir possibilidades de acesso para pessoas com necessidades especiais? E, por último, que é a questão mais técnica, é a questão da padronização. Como é que a gente padroniza? Como é que não existe outra forma de fazer computadores conversarem na internet se a gente não concordar qual é a língua que a gente vai falar? E a padronização muito importante. Então, as discussões de HTML5, as discussões a respeito de suporte nativo de streaming e todas essas coisas, também são um desafio, fazer com que a gente consiga levar isso adiante e manter esses padrões para que esses padrões sirvam para conectar mais e mais as pessoas. E com isso, eu vou terminar, porque vocês já devem estar cansados, agradecer e dizer que nunca se esqueçam que a internet não é só uma rede de computadores, é uma rede de pessoas e a gente tem que trabalhar para que todas as pessoas possam entrar na rede, além de todos os dispositivos estarem na rede. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Uma breve história da informática e das telecomunicações no Brasil e uma breve história da Fernanda dentro dela, né? Conhecemos a história da Fernanda e a história da informática. Acho que duas coisas estão ligadas. Eu falei
que a Fernanda já faz história. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão. Aí as nossas assistentes vão levar o microfone sem fio. Então, por favor, levante a mão, mantenha a mão levantada para que elas possam identificar vocês. Colocaram o microfone ali para as pessoas. Aonde? Está em 2 aqui. É verdade. Tem 2 microfones aqui, então quem quiser fazer perguntas, por favor, no pedestal, vocês se dirijam lá. Eu só vou começar fazendo uma pergunta para a Fernanda, para poder já dar aquecida no debate. Vou tocar no ponto da infraestrutura, que é o desafio que você coloca, um dos desafios que você coloca, né? Aproveitar que você também está nessa área de infraestrutura de larga escala, queria olhar um pouco o futuro disso, porque está tudo se movendo, ou aparentemente está tudo se movendo para aquilo que se chama de cloud, né? E também há uma grande disputa de hegemonia em torno das clouds. Bom, como é que você vê isso? Como é que o Facebook está vendo isso em termos de esse movimento para a cloud e como é que isso vai impactar, né, e quais são as infraestruturas necessárias para isso e quem é que está competindo e tem fôlego para entrar nessa competição, né? A questão das clouds, na realidade, eu tenho um problema assim, pessoal com alguns termos na internet. Internet 2.0 é um deles, odeio. Cloud também é outro que não gosto. Mas a questão toda é como é que a gente faz. A história da cloud é de parar de ver o software como uma coisa rodando numa máquina que está aqui e ver um serviço que não te interessa onde ele esteja rodando. É a abstração do hardware, né? E a abstração do hardware é uma coisa interessante, muda um pouquinho o paradigma, especialmente para aqueles que estão fazendo desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que para o usuário não muda tanto, não faz muita diferença dar 2 cliques no meu ícone do desktop ou abrir uma página de internet se eu vou ter a possibilidade de fazer exatamente a mesma coisa. Então, para o usuário, ok. Para a pessoa que está trabalhando com infraestrutura, tem várias coisas que acabam sendo facilitadas trabalhando com cloud, né? Uma das coisas é... Infelizmente, a gente não chegou ainda nesse ponto, mas seria muito interessante que tivesse mais tecnologias de software livre e tal, bem disseminadas para controle de cloud, para te poder criar o teu próprio... Que cloud nada mais é do que computação bem feita. Tu abstrai o hardware, o software tem que estar rodando o tempo inteiro e felicidade para todos, né? Tu poder criar a tua própria cloud é uma coisa que é importante, e aquela coisa assim, não é mais, eu vou instalar um Apache, tenho que instalar um módulo de PHP e não sei o quê. O que tu vai pensar ali? Não, eu tenho que rodar 3 instâncias do meu serviço web. Faça isso para mim. Eu acho que essa é até onde eu acompanhei o desenvolvimento das tecnologias de cloud, de software livre, ainda não tem uma solução desse tipo. O Facebook, eu acho que o Facebook está meio que liderando um campo que eu acho muito bacana. Se antes a maioria das empresas que trabalhavam com computação de larga escala não falam a respeito de como tu monta um data center, não falam a respeito de como é que o hardware é desenhado e tudo, o Facebook lançou o opencompute.org, que é o site onde a gente publica todas as especificações de hardware que a gente usa nos nossos data centers, as especificações de como o data center é montado, as especificações dos equipamentos de rede, e tudo isso está lá para ser acessado. Tu pode acessar, tu pode montar o teu hardware em casa, tu pode fazer o que quiser, tu pode entender como essas tecnologias são montadas numa infraestrutura de larga escala. Claro que talvez tu não vá fazer isso, porque são muito poucas empresas hoje que têm uma quantidade de computadores que tu precisa montar um data center enorme, mas ter o conhecimento de como essas coisas funcionam, bom, eu sou nerd, eu adoro, né? Então, e eu acho que é importante, mesmo que tu vá resolver um problema que é de uma escala menor, tu ter conhecimento de como aquilo vai escalar, eu acho que é bem importante. Você acha que o Brasil é um player nessa área ou vamos usar a cloud dos outros? Eu acho que o Brasil ainda está usando muito a cloud dos outros. Tem alguns players locais, né? Mas com relação a
o serviço que é prestado aqui em comparação com o serviço que é prestado por outras empresas no exterior. Um monte de empresas do Brasil que precisam fazer cloud computing, que não querem ter a infraestrutura deles com computadores locais, assim, né, as máquinas, aquelas que tu chuta, só está lá em algum lugar onde tu xinga, eles estão usando serviços que não estão hospedados no Brasil, né? Tá, eu estou ouvindo. Podia ligar o não, microfone? Ele está ligado. Tá rolando? Tá só baixinho. identificar, por favor, tá? Tá. Meu nome é Luciano Ramalho, do Garoa Hacker Club. Fernanda, parabéns pela palestra. É super inspirador ver você falando, porque você é inteligente, engraçada. E também porque você é um exemplo de sucesso, de uma mulher de sucesso na informática. E a gente precisa de muito mais mulheres de sucesso na informática. Obrigada. Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para você e também para o Wagner. A sua abertura foi muito legal, Wagner. Eu acho que aquele decálogo, está faltando um item, até para poder ficar 10, porque eu contei 9. E o item seria a web descentralizada. Porque isso é uma característica essencial da web, né, que foi o primeiro protocolo de grande sucesso que você, através de um simples clique, mudava o seu host. Né? E a gente está um pouco perdendo isso, né? Graças ao sucesso espetacular do Facebook, do Google e tal, a gente está tendo uma web que está cada vez mais centralizada, e eu acho que isso é uma ameaça para praticamente todos os outros itens que tem no seu decálogo. Então, eu gostaria de ouvir o que a gente pode fazer para tentar, individualmente e coletivamente, reverter essa tendência que eu acho que é perigosa. Fernanda, Wagner. Quer começar? A questão, os serviços... Existem grandes desafios com relação à descentralização desses tipos de infraestrutura, até desafios técnicos, né? Eu acho que com relação, particularmente, o Facebook, eu acho que o Facebook desempenha um papel que é bem importante, que é a história de conectar pessoas e tal. Eu mencionei durante a minha palestra a questão de privacidade, que é a questão de entender como é que as suas informações são usadas e até que ponto que tu depende de cada fornecedor de serviços que tu está utilizando. E eu acho que essa é a grande mudança no paradigma quando tu tens... tu estás utilizando serviços, tu tem que entender como é que aqueles serviços estão sendo utilizados e o que tu está abrindo mão para ter acesso a esses serviços, porque existe um grande valor. E, para algumas pessoas, esse valor é um valor justo. Eu acho que para mim, eu uso o Facebook não só profissionalmente, mas pessoalmente muito. Também uso outras redes sociais. Mas o valor que aquilo me dá, e eu tenho consciência de quais são as implicações, eu não vejo como uma grande ameaça. Eu acho que a grande ameaça para as pessoas é trabalhar na ignorância. Assim, né? O grande problema é tu fechar os olhos e dizer aceito termos de privacidade, não só eu estou falando do Facebook porque é onde eu trabalho, mas de todos os serviços que tu tem na web, né? E a coisa da federação foi tentada até agora, não se conseguiu prestar um serviço que as pessoas considerassem que fosse de valor e que fosse descentralizado. Tecnologicamente, parece um problema bem interessante de se resolver, mas, infelizmente, eu tinha um mentor que me dizia que na computação tudo é possível, e outra coisa é que se está muito complicado é porque está tudo errado. E eu acho que todas as soluções que se viu até agora para esse tipo de problema parecem que estão muito complicadas para estar certo, né? Bom, complementando... Se tinha 9 lá, foi falha minha, viu? Foi na hora do copia e cola que não rolou, faltou o 10º. Mas eu prometo corrigir antes de colocar ele disponível no ar. Sobre o que você falou, especificamente a questão da descentralização, quando nós tratamos no decálogo do web de múltiplos autores, né, que é uma web colaborativa, no fundo... a gente estava tocando nessa questão. Tanto que o texto que explica esse ponto do decálogo, ele fala assim, a web é mais que um ambiente de leitura e pesquisa. Como ferramentas de comunicação, ela possibilita que qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar, compartilhe conhecimentos. Prover conteúdos na web não é mais uma ação unidirecional.
A publicação na web hoje é uma confluência de hiperlinks de múltiplos autores interagindo. Manter essa arquitetura e adotar padrões universais são também garantias da sua diversidade. Então, eu acho que o decálogo, embora não fale explicitamente a palavra descentralização, mas está no nosso princípio de preocupação. Uma das coisas, falando a respeito da descentralização e dos múltiplos autores e tal, tem um exemplo bacana disso, porque eu não moro no Brasil faz tempo. E uma das coisas que eu percebi, quando começaram aquela... Primeiro foi a Primavera Árabe, que foi aquela coisa que tu lia nas notícias, era bem diferente do que estava acontecendo nas mídias sociais. E depois também a questão dos protestos aqui no Brasil, também... não entrando no mérito do que estava acontecendo politicamente, mas falando da atividade em si, tu ia ler notícia na internet, tu lia uma coisa, eu via minha timeline com os meus amigos que estavam indo para a rua e que tinham uma motivação e tal, e a coisa era completamente diferente. Então, para mim, sinceramente, eu não abro mais site de notícia muito raramente, só para ler porcaria, mas para mim... ficar atualizada com o que se passa no mundo é a informação que as pessoas com quem eu me importo, é a informação que elas estão me trazendo. Às vezes é a informação que elas estão criando conteúdo, às vezes é a informação que elas estão me apontando para um link em algum lugar, mas eu ir para site, ficar escaneando o site de notícia para ver o que eu acho interessante, não é uma coisa que eu faça mais, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa também muito, muito interessante. Ok, gente, como não tem ninguém aí na fila para fazer perguntas, acho que vocês estão querendo tomar café, o que é muito justo, porque já passamos 15 minutos do horário. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a Fernanda pela sua colaboração, pela sua gentileza, alegria e boa vontade de estar aqui. Eu espero que a sua mãe e sua tia tenham gostado da sua palestra, né? Vocês foram muito bem-vindas aqui. E a todos vocês por estarem presentes nessa abertura, nosso muito obrigado. E vamos agora nos interagir, trocar figurinhas, trocar informações, porque o café está disponível. Vai subindo a escada aí, que vocês vão achar o café por aí, tá bom? Muito obrigado, gente.